Então... Eu queria até perguntar para a Sayumi, tipo, tu tá muito em contato com o otaquinho, uma galerinha menor, assim, como é que tu vê essa conversa? Mais nova. É, os mais novos, assim, tipo, como é que tu vê essa galera? Tipo, eu sempre fico... Eu tenho uma comunidade que eu, de fato, não conheço, eu não converso. O que é conversado ali sobre... É tido esses debates, às vezes conversa, eu me identifico, tipo, não... É só, então, é legal o poder. A galera costuma fazer bastante headcanon sobre vários que é isso? assuntos. Headcanon. Headcanon é tipo... Fanfic. Fanfic, não é fanfic. É tipo o que a Mo falou. Tipo assim, esse personagem aqui, ele tem essa e essa característica. Ele é autista, mas o autor não confirma isso. O que não é entendi. canônico, É, o que mas não é é canônico. meio fan-made, assim. É, isso. Você olhando as características, você queria ser uma... Ou tipo, eles não se pegaram ali, mas a forma como foi construída, tipo, provavelmente eles são um casal. Entendi, entendeu? ok. É isso. Enfim, E se não fosse a indústria capitalista, provavelmente o autor teria feito de uma forma X, né? Enfim, e por incrível que pareça, o pessoal que tá vindo agora, né, os mais novos, a galera ali nos 14, 15 anos, eles são muito abertos pra esses diálogos. E eles acham importante essas representatividades. E eu acho até engraçado, porque tem uma menina que acompanha as minhas lives, que uma vez ela chegou e falou assim, eu estudando, eu ouvindo as pessoas falarem sobre, eu fui pra minha mãe conversar com o médico da minha irmã, pra ver se ela é neurodivergente. E aí a mãe dela começou a falar assim, então vamos observar, vamos ver. E parece que é a partir dos 3 anos que as crianças podem ser diagnosticadas. Ela falou assim, e aí a gente vai esperar um pouquinho pra ver. Então a galera, ela tá muito aberta pra esses diálogos, eles estão abertos pra essa representatividade. E eu acho que o público mais novo, ultimamente, tem lido bastante coisa sobre amadurecimento. Eu falo bastante sobre Nana, sobre Paradise Kiss, e eu falo pra eles, tipo assim, são obras legais de vocês lerem e acompanharem os animes, porque vocês aprendem coisas que talvez futuramente você vai poder usar, vai ressoar na sua vida. Então, eles, assim, pelo menos o pessoal que eu tenho ali, que eu acesso, Sim, a total. minha bolha, as pessoas que me assistem, estão bem abertos, eles são Eu acho são isso bonzinhos. interessante, porque assim, na minha terapia, ultimamente, a gente tem feito um exercício que tá se repetindo, assim, em algumas situações. E aí, como, né, a nossa terapeuta é a mesma terapeuta. É isso. Ela sabe que a gente gosta de anime, não sei o quê. Ela fez um exercício comigo que era pra eu me definir, porque eu estava conversando muito que ano que vem eu faço 30 anos. E o que você fez? E aí, tem essa coisa de, crise dos 30, blá, blá, blá. Enfim. E aí, como uma mulher com 30 anos deveria se comportar e blá, blá, blá. E aí, a gente tava conversando sobre isso. E aí, fez um exercício que é tipo assim, você de agora... Pensa em de 1 a 3 personagens que te definiriam, né? Como você de agora. E 3 personagens que te definiriam como você do futuro. E a minha eu do futuro, eu coloquei a Yuko de XXXholic. Porque ela é uma bruxona, tipo, um mulherão da porra que não deve nada pra ninguém. E essa é a pessoa que eu gostaria de ser. E é muito louco como a gente se enxerga e como as outras pessoas enxergam a gente, né? Porque é totalmente diferente. Mas assim, eu acho interessante essa... A arte do anime Crazy tá aí. Aí eu falei assim, nossa, todo mundo falou, nossa, essa arte te representa muito, Tati, de verdade. Aí a Tati falou assim, nossa, eu queria ter a calma dessa Tatiana. Eu queria ter a calma dessa Tatiana. Desenho aí, porque a minha mente tá assim... Enfim, mas eu acho curioso esse exercício, independente da pessoa fazer terapia ou não, justamente porque como a gente tem essas identificações com os personagens, que foi o que a Sayumi falou, às vezes você vai aprender alguma coisa com aquele personagem, ou às vezes ele vai ressoar com você, ou às vezes ele vai virar um espelho, né, de alguma coisa que você vê no futuro. Eu não imaginava que eu, que comprava um mangazinho lá de Holic, quando eu tivesse perto de fazer 30 anos, ia ver a Yuko como um modelo de mulher adulta
que eu considero, né, cheio de virtudes. Então eu acho isso curioso, assim. Pois é. No mínimo curioso, eu devo dizer. No mínimo. E, sei lá, pra mim, pelo menos, eu sempre me guiei por personagens, porque eu tenho muita dificuldade social com muitas coisas. Então, eu aprendi a construir a minha personalidade e as minhas características a partir dessas referências. Então, fazer esse exercício, e a Yuko também é uma das minhas referências, é importante porque justamente tem essa identificação, tem tipo, você consegue ver pra onde você pode ir, né? Não precisa cumprir ali um papel do que é esperado, ou até do que é esperado pela família, dos exemplos que a gente tem em volta, porque nem sempre a gente quer seguir os exemplos que a gente tem ao nosso redor. Sim, esses dias eu tava lendo uma matéria sobre que os 50 são os novos 30. Sim. Por causa que a nossa geração vive coisas completamente diferentes do que a geração dos nossos pais quando tinham 30 anos. Exatamente, até pela própria expectativa de vida, né? Cada vez mais a medicina vai evoluindo, a expectativa de vida das pessoas aumenta. Não só a expectativa, a nossa visão. Olha sua mãe com 18 anos ou teu pai, é muito assim, nossa, um adulto, tá ligado? Eu olho Mas assim, por próprias questões sociais, com né? 29 anos. Sociais e econômicas, né? Como a expectativa de vida das pessoas ela era mais baixa, as pessoas se casavam mais cedo, né? Nossas avós, tipo, tendo filho com 15 anos, né? E por aí vai, tendo muitos filhos. E a própria questão, né, socioeconômica. Então, se a gente for ver, os nossos pais sempre tem essa conversa, tipo, na sua época eu já tinha 3 filhos, uma casa, um carro e um cabrito. E como é hoje em dia, já tinha um serviço feito CLT. E como é hoje em dia. Então, tipo assim, se conversa muito que, assim, a nossa geração aqui, né, de adultos, a gente já foi criado num mundo em que como existe pouca oportunidade de emprego para todas as pessoas, a gente tem essa questão de concorrência que começa nos estudos. Então a gente passa mais anos estudando e entra no mercado de trabalho mais cedo, mais tarde. Como a gente entra mais tarde, a gente não consegue ser independente financeiramente, mora mais tempo com os pais. E isso faz com que aconteça essa coisa que chamam de adolescência tardia. Então, por isso que muitas pessoas que têm 20 e poucos anos ainda não se sentem totalmente adultos, porque a gente não tem, né? E isso, claro, tem que ser feito recortes sociais, porque tem pessoas que começam a trabalhar muito cedo por questões, né? Enfim, socioeconômicas. Mas é doido pensar nisso. Tipo, essas coisas são bem interessantes. Tipo, eu só fui, de fato... Assim... Vendo todas as questões, eu me considero um adulto. Eu faço muita coisa pra não me considerar um adulto, tá ligado? Então, tipo, eu só consegui sentir isso de fato quando eu me mudei pra cá. Mas assim, novamente, diferente de vocês, estou muito longe da família, tá ligado? Tive que me resolver. Se eu não resolvi, eu morri, tá ligado? Então, tipo, então acho que é muito mais nessa vibe, assim, sabe? Mas por isso que eu vejo assim, eu me sinto maduro, por exemplo, pra falar assim, beleza, eu posso sair desse trabalho que eu fui demitido, beleza, mas eu tenho uma grana, eu consigo resolver isso, aí vou achar o trabalho. Sabe, essas coisas de adulto, de fato. Então, mas eu entendo, por exemplo, eu não terminei a faculdade ainda. Se tu quiser, de fato, terminar uma faculdade paga, privada, certinho, ou até, pega uma URGS da vida, que é a URGS do Rio Grande do Sul, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tinha amigo meu que estudava lá de graça, mas que dependia do pai. Por quê? Porque não dá pra trabalhar, porque tu tá trabalhando na federal, tu tem que estudar pra caralho, tá ligado? Sim. Então é muito complicado. Então, tipo, nossos pais podem fazer, assim, eu não tive esse problema, mas eu vejo, tô falando de outras coisas assim, de pressionar a faculdade e ainda pressionar, mas tem que ter trabalho, tal. No momento em que, tipo, tu pressiona a faculdade, já é diferente dos nossos pais. Nossos pais não tinham a pressão da faculdade, entendeu? Eles tinham falado, não, trabalhe e ganhe dinheiro pra casa. Sim. Entendeu? Meus pais, meu pai só foi fazer a faculdade quando eu já tinha, sei lá, 4 anos, porque ele precisava ter um curso superior pra ter uma promoção, uma né? promoção. Meu pai também, a mesma coisa. Mas minha mãe, ela não se formou. Ela gostaria muito de ter se formado, mas ela não se formou. E eu vejo de outros amigos, assim, que os pais não chegaram nem perto de poder fazer uma faculdade por questões tem pais econômicas. que nem chegaram a terminar o ensino médio. É verdade. Eu no meu caso, por exemplo, assim, eu nem gosto de falar da palavra do privilégio, né? Eu acho que é mais a gente teve o direito básico, sabe? Privilégio é, sei lá, o Elon Musk que tem privilégio, assim, mas a gente também tem, né? As nossas coisas dos direitos, assim, que eu sinto que outras pessoas não tiveram, que é o meu caso. Minha tia é professora, sabe? Minha tia foi professora da minha mãe.
tá ligado? Então, tipo assim, minha mãe também, ela fez faculdade, sabe? Minha mãe, ela é concursada, minha tia é concursada. E aí você pega e vê essas coisas assim, você fala, então, tipo, por exemplo, minha mãe falou, mano, estaria tudo bem se tu ficasse aqui em casa mais um tempo enquanto tu quisesse estudar e tal, e pra mim não é um problema. Mas eu vejo, aí, por exemplo, pegar outras famílias que já falam que lá com uma pressão de você estar fazendo faculdade, 18 anos, vai embora, ou de você tá trabalhando pra ajudar a família. Ajuda na casa e tal. E é, assim, é muito complicado, cara. Sim. Não, e no meu caso ainda, né, pros meus pais serem muito religiosos, eles ainda tinham a pressão do casamento. Eu, como... E da instituição igreja, né? Não, veja só. Eles falam assim pra mim, eu imaginava você com 21 anos formada, já casando ou casada com alguma criança encaminhada. Ou você não fez um tecnólogo de 2 anos formado. Eu tenho 22 anos e eu não consigo me imaginar tendo uma criança dependendo de mim. E eles imaginavam isso pra mim com 21 anos. Esse é o erro, né? Imaginar algo pro teu Eles filho. imaginaram que você ia estar formada com 21 anos na faculdade. Não, é porque eu terminei o ensino médio com 16. Aí eu terminei e já fui pra faculdade. Caramba, você terminou super cedo. Foi. Eles chutaram pra dentro da escola. Assim, tipo... Foi, eu entrei na escola muito novinha, mas é porque eu faço aniversário em dezembro. Ai, O Ceru devia estar nesse podcast porque ele teve a faculdade mais rápida que eu já vi na vida. Ele é tecnólogo, 2 anos. Então, e aí a família dele falou assim: tecnólogo não é faculdade, mas no não é fim, superior. né? Mas no fim é uma coisa assim. Aí ele falou, cara, beleza, eu terminei, fiquei 2 anos, minha família tá de boa comigo. Eu não fiz, sabe, não precisei fazer TCC e os caras. E eu tenho uma. Pois é, mas ainda existe essa pressão em cima das mulheres. Tipo, eu falo pros meus pais, eu quero minha independência, quero sair de casa. Eles ficam, não, você tem que sair de casa casada.